tem, você costuma escrever mais pela emoção ou pela compor, quando eu digo, né? Mais pela emoção ou pela construção racional da canção? Não. Na verdade, para mim, assim, quando eu leio as palavras no papel, eu tento imaginar o que aquilo me passa e como é que eu vou contar aquilo. Ah, E aí a música vem. Mas eu não tenho um método. Assim, mas é basicamente isso. Assim, eu falo, o que isso me diz? Né? Isso é forte? Merece uma coisa suave para equilibrar ou tem que ter uma coisa forte para reafirmar? Né? E como é que eu canto isso? Como é que eu conto essa história? Como é que isso fica natural para uma pessoa ouvir cada frase disso? Como é que isso entra no ouvido da pessoa como se fosse uma coisa harmoniosa, musical? Basicamente, é como funciona para mim assim, o processo de composição. Eu não tenho um método. Eu já fiz música de tudo quanto é jeito. Tudo quanto é jeito. Não. Entendi. Agora deixa eu entrar aqui naquele terreno de bastidores que eu acho que não. Quando eu falo assim, eu adoro. Eu acho que um monte de gente gosta, né? Porque às vezes acontece mais coisa fora do estúdio, né? Que é tão interessante do que tanto quanto a música. Você falou que deixou algumas canções de fora desse disco. Elas ganharam gravações posteriormente? Sim. Algumas coisas foram usadas em outros discos, né? Agora, é engraçado você falar dessa coisa de bastidor. Você sabe que um dia eu acordei e a gente ia gravar. Eu acordei com um telefonema do meu técnico de som. Ele falando, cara, liga a televisão. Um avião bateu na torre do World Trade Center. Eu falei, como é? Ele falou, liga aí. Aí eu liguei e foi o tempo de ver o segundo avião. E eu falei, cara, a história está mudando na minha frente aqui. A história do mundo está mudando aqui na minha frente. Isso é uma coisa muito marcante dessa época, desse disco para mim. Né? Muito, muito forte. Né? Mas, assim, em termos de coisas que eu tinha de repertório, algumas coisas talvez tenham ido parar em outro disco. Com certeza, uma ou duas, pelo menos, devem ter ido parar em outros discos. Mas agora eu não vou me lembrar delas exatamente. Claro. Né? Mais curiosidade, que elas ganharam luz, receberam a luz. Assim, Agora eu estou lembrando aqui, estou vendo a ficha técnica, na verdade, as cordas foram gravadas no Estúdio Mega, né? E foi mixado, que eu falei que foi pré-mixado lá na Toca do Bandido, mas ela foi mixada nas Nuvens, que era um estúdio que eu trabalhei durante muitos anos com o Barão, então era um estúdio que eu conhecia, e eles tinham uma mesa muito grande, então cabia tudo que a gente tinha gravado. Foi muito bom, porque aí a gente pôde finalizar tanto as músicas do Tom quanto a do Max, porque eles trabalhavam separados. Né? Quando eu gravava com o Max, estava o Max lá, quando eu gravava com o Tom, estava o Tom. Quando chegou na hora do final, tinha que fazer o disco virar um disco só. Né? Era um disco que tinha que ter uma certa harmonia, uma certa naturalidade dele estar junto ali. Então a gente levou tudo para um estúdio só e mixou lá, tentando trazer aproximar um pouco o som do trabalho de um com o trabalho de outro. É lógico que as linguagens são diferentes, mas a sonoridade para não ser muito diferente. Né? Entendi. E teve alguma canção difícil de gravar nesse álbum? Sim, teve. Sabe qual? Amor para Recomeçar. Faixa título. Amor para Recomeçar sofreu da demoite. Demoite é uma síndrome da demo que é uma coisa muito conhecida. Você grava uma demo e você não consegue fazer nada melhor do que ela depois. Olha só. E aí você vai gravar a música e você está com uma banda de músico no estúdio e você não consegue gravar a altura daquela demo. Só que aquela demo é só uma demo. Ela não pode ser uma gravação. Ela não tem qualidade suficiente, nem de performance, nem de acabamento para ser. Né? E aí o que acontece? Ela tinha... A demo dela éramos eu e Maurício no piano, eu no violão, cantando a música. Maurício Barros, né? Porque a gente tinha feito a letra do Mauro. Na verdade, eu fiz a letra, eu ajudei o Mauro a dar o acabamento na letra, porque a gente tinha visto aquele poema
na internet, e eu falei assim, vamos aproveitar a ideia desse poema e vamos fazer uma letra, mas não vamos usar nenhuma frase do poema, para ninguém dizer que a gente pegou o poema para usar. Beleza. Então aí deu um trabalho absurdo, porque você tem que reescrever uma ideia com outras palavras, de outra forma. Aí fizemos a letra, o Mauro fez a maior parte, lógico, eu ajudei a fazer um acabamento final, e aí eu e o Maurício fomos para o estúdio compor. Fizemos a música violão e piano juntos ali cantando. E aí a gente não conseguiu fazer uma gravação melhor, fizemos várias gravações da música. Uma delas tinha a presença do Memê, que, aliás, isso é uma coisa que eu acho muito importante falar, porque a gente tem que dar crédito a quem merece. Né? E a gente estava cantando a música, e aí, de repente, o Memê falou assim, cara, tem que ter uma parte diferente aqui. Vocês têm que ir para um outro lugar, porque vocês estão indo de um lugar para o outro, do outro para um, do um para o outro, do outro para um. E a música não sai disso. Vocês têm que ir para um terceiro lugar para poder voltar, seja para um ou para o dois. Né? Aí eu falei, Aí eu peguei uma parte da letra que a gente estava repetindo e fiz aquele C, que é o desejo que você tenha dinheiro, pois é preciso viver também. Essa parte, a gente cantava ela do mesmo jeito que canta, eu te desejo não parar tão cedo, como o resto. E aí, por isso, ficava sempre para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E aí, aquilo abriu a música, a gente resolveu a música em termos de canção. Ela tinha uma falha de composição, por mais forte que tivesse, e o Memê ajudou a gente a resolver isso, porque na hora que ele falou, eu imediatamente percebi o que ele estava dizendo, e fui lá e resolvi o problema. Né? E aí, a gente fez uma versão que eu já achava que a gente estava no caminho, mas ainda não era, e aí o Tom chamou o Mauro Manzoli e ele gravou uma base, tanto que eu acho que se a gente olhar aqui, é até o Tom que está tocando baixo nessa música. Amor para Recomeçar. É o Tom que está tocando. O Tom, nessa música, ele faz o baixo, que ele gravou com o Mauro Manzoli, que aí eles decidiram o arranjo de base, e ele gravou a guitarra da introdução. Essa guitarra é do Tom. Né? Então, assim, o Tom resolveu muito essa música. Aí, depois disso, botamos violão, guitarra, teclados, tudo, e a música ficou do jeito que ela ficou, que eu gosto muito do resultado final, mas realmente teve a importância do Tom achar essa levada junto com o Mauro e o Memê ter dado essa solução da canção mesmo, da própria composição. O toque do Memê, né? Que ela levou a música. Elevou, né, a música. Exatamente, elevou a música. Exatamente. Sensacional, sensacional.